Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar do assunto relacionado ao movimento uniforme que pertence ao tópico cinemática dos movimentos. O movimento uniforme, como nós veremos, é um tipo de movimento muito específico dentre as grandes ou o grande número de possibilidades que os objetos podem ter do ponto de vista do movimento. Nós vamos ver que para esse tipo de movimento ocorrer, algumas condições precisam ser satisfeitas. Nós não vamos aprofundar muito a discussão em cima do movimento uniforme e eu vou indicar ao longo da videoaula por que esses aprofundamentos não serão feitos. Para começarmos então a discutir o movimento uniforme, eu apresento aqui uma figura onde temos a trajetória de um foguete que vai ser ou foi lançado da Terra e realizou uma missão na Lua e retornou. Então nós temos aqui o lançamento, o foguete circunda a Terra, dando uma volta, e então se dirige para a Lua. Lá ele circunda a Lua também. É importante lembrar que tanto a Terra quanto a Lua estão em movimento, então é um lançamento, é um evento relativamente complexo. Mas o fato é que nós temos aqui uma trajetória, e enquanto a Lua vai se movimentando, o foguete vai descrevendo o seu movimento orbital em torno da Terra e então se dirige para a Lua, lá chegando quando ela já se encontra nessa posição aqui. Por alguns instantes, vamos dizer assim, que podem durar dias ou horas, depende do tipo de missão, você vai ter o foguete ou a sonda circulando a Lua, em órbita em torno dela, enquanto algum módulo desce na Lua. Não necessariamente isso precisa ocorrer, mas pode ocorrer de um módulo descer até a Lua e depois retornar. Mas o fato é que depois de algumas órbitas, esse objeto então retorna para a Terra, pousando em algum lugar do oceano. O que importa, na verdade, não é o lançamento ou a missão até a Lua, o que importa destacar dessa discussão é que quando um objeto entra em movimento, ele pode estar sujeito a interações. Se nós considerarmos, por exemplo, o lançamento de um foguete, nós temos basicamente aqui duas interações envolvidas. A gravitacional, as atrações da Terra e da Lua sobre o objeto em questão, e as turbinas, porque esse objeto, para ele poder se movimentar do jeito que nós queremos que ele se movimente, ele precisa ter alguma compensação a respeito da ação das forças gravitacionais. Se depender só da gravidade, o foguete não sai do chão, evidentemente. Então a ação das turbinas é o que permite fazer com que o foguete descreva a trajetória que os especialistas pretendem que o foguete tenha. Não é qualquer trajetória, porque do contrário o foguete não atingiria o seu alvo, vamos dizer assim, que é orbitar a Lua depois de ser lançado da Terra. Mas o fato é que, identificadas as interações, utilizam-se as leis de Newton, e aí conceitos como posição, velocidade e aceleração estão em jogo, e o objetivo final, na verdade, é determinar uma trajetória. Para uma missão ser bem sucedida, a trajetória tem que ser muito específica. Então, com base nas interações, você pode definir uma trajetória. E aqui está a parte da física que nos permite, a partir das interações, chegar a uma trajetória bem específica. Tudo isso daqui estará, evidentemente, digamos assim, operando de acordo com um determinado sistema de referência. Então temos aí um problema bastante complexo, evidentemente, lançar um foguete não é uma coisa simples, mas o que eu quero evidenciar aqui é que o uso das leis de Newton vai nos permitir, a partir das interações, determinar a trajetória de um objeto. Nós podemos trazer essa discussão para algo um pouco mais simples, que seria, por exemplo, o movimento dos carros ou de um carro durante uma viagem de uma cidade para outra, por exemplo. Lembrando que, quando nós falamos de movimentos, podem ser qualquer movimento, Qualquer tipo de movimento, em princípio, nós poderemos tratar a partir dessa ideia das interações, aplicando leis de Newton para obter as trajetórias. Bom, no caso de um carro, quando ele se desloca de uma cidade até outra, por exemplo, ou de um bairro para outro, ou num trajeto que seja curto ou longo, não importa, nós temos algumas interações, estão aqui apontadas, gravitacional, com o solo e com o ar. Eu vou mostrá-las nessa figura, onde eu peguei um dos veículos aqui para nós destacarmos essas interações. Então veja, tem uma atração gravitacional, os carros não saem voando por aí, não tão facilmente, pelo menos, eles andam sobre a superfície da Terra, assim como nós e todas as outras coisas permanecem na superfície da Terra, porque há uma atração gravitacional puxando esses objetos para baixo.
Quando um objeto se apoia numa superfície, como no caso dos carros, né, eles se apoiam sobre o chão, sobre a estrada, eles deixam de cair, né? Eles estabilizam naquela posição, então nós deduzimos daí que o chão, né, a partir do contato com as rodas, está fazendo uma força para cima, de maneira a evitar que a Terra continue atraindo o objeto para baixo, porque não há mais o que descer. Ele tocou numa superfície, então não há uma queda nesse sentido, né? Mas não quer dizer que não esteja sendo puxado. Então aqui temos duas interações, a gravitacional é a da Terra puxando o carro para baixo e o solo empurrando o carro para cima. Essa é uma das interações do solo. Tem outra. Quando o motor é acionado, as rodas giram e as rodas interagem com o solo, mas dessa vez ao longo da direção de movimento, né? Aqui na direção horizontal. O resultado da ação do motor que faz as rodas interagirem com o solo é empurrar o carro para frente. Então estou resumidamente colocando o resultado desta interação com essa setinha amarela aqui. E há a interação com o ar. O carro toca o ar, sofre um arrasto, então temos uma força de oposição ao movimento do carro. E aí temos então essas forças, né, como sendo as principais forças envolvidas na interação entre o carro e o chão, o carro e a terra e o carro e o ar. E aí temos também a ação do motor, evidentemente, né? Então veja, em princípio, né, nós poderíamos aplicar as leis de Newton e determinar a trajetória de um veículo, e isso num dado sistema de referência. Se nós considerarmos a primeira lei de Newton, ela se aplica a objetos livres de interações, e estando livre de interações, qualquer objeto, né, estaria em repouso ou em MRU. O que é um MRU? É um movimento em linha reta, com velocidade invariável, velocidade constante. Não é o caso aqui. Nós temos um objeto sujeito a várias interações. Então, a primeira lei de Newton não se aplica ao caso aqui considerado de um veículo se movimentando ao longo de uma estrada. Se nós obtivermos aqui uma análise, ou fizermos aqui uma análise da segunda lei de Newton, ela se aplica a objetos sujeitos a interações. É esse o caso. Mas no nosso caso específico, as interações se equilibram, ou nós vamos considerar situações em que estas interações se equilibram. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que a força que o chão faz para cima, empurrando o carro, é tão intensa quanto a força gravitacional que a Terra faz puxando o carro para baixo. Então aqui há um equilíbrio de forças e aí o carro não vai nem subir nem descer. Se uma dessas duas forças for maior do que a outra, aí o carro ou sobe ou desce, dependendo de qual das duas for mais intensa. E nessa direção de movimento, que é a direção que nos interessa, nós vamos também considerar a situação em que há um equilíbrio de forças, ou seja, a força que o motor está fazendo é tão intensa quanto a força de arrasto com o ar, e como resultado, quando um sistema de forças está equilibrado, o objeto estará então em repouso ou em MRU também. Então perceba que na segunda lei de Newton, nós temos também as situações de repouso ou MRU. São aquelas situações em que os objetos estão sujeitos a interações, mas essas interações se equilibram. Qual é o resultado de termos um objeto sujeito a interações que se equilibram? Ou ele fica em repouso ou ele fica em MRU. Então, se você olhar à sua volta agora, objetos que estejam aí no cômodo que você está, por exemplo, uma mesa, ela está em repouso. Não quer dizer que ela está livre de interações, ela sofre interações, igual ao carro, a terra puxa ela para baixo e o chão empurra ela para cima, essas interações se equilibram e como resultado temos então a mesa em repouso. No caso do carro, além dessas duas interações, tem essas outras duas, o motor empurrando o carro para frente e o ar empurrando o carro para trás. Elas se equilibram e então o carro pode continuar andando em movimento retilíneo uniforme. Pelo menos em princípio será essa a consequência de termos um sistema onde as forças se equilibram. E é esse o caso que nós vamos tratar, que é o caso mais simples. Quando as forças não se equilibram, aí os objetos desenvolvem algum tipo de aceleração, ou seja, alguma mudança de velocidade. E aí fica mais complicado você obter informações sobre a trajetória do objeto. Nessas duas situações aqui, repouso significa sem trajetória, né, num determinado sistema de referência. Ou MRU, que é uma trajetória bem simples, já que ela ocorre em linha reta. Então veja, o estudo que nós vamos fazer,
que já estamos há várias videoaulas, né, chamando de cinemática, é um estudo que se concentra só nessa parte do problema. Ou seja, nós não vamos usar leis de Newton, nós vamos tratar posição, velocidade e aceleração sem levar em conta as leis de Newton. E também não vamos levar em conta a trajetória. Nesse momento não faremos isso. Ou seja, nós vamos fazer uma descrição bastante simplificada dos movimentos, né? E para isso nós vamos precisar fazer uma série de, digamos assim, suposições. Vamos considerar uma série de situações que não são tão facilmente encontradas no dia a dia, mas que nos vão permitir entender um pouco sobre a cinemática dos movimentos. Então, quando nós estamos considerando só esses aspectos do movimento, só a ideia de posição, velocidade e aceleração num dado sistema de referência, sem levar em conta leis de Newton, sem levar em conta interações e sem levar em conta a trajetória, há dois tipos de movimentos que podem ocorrer, ou que poderemos descrever. São os movimentos com velocidade constante, quando as interações se equilibram todas, que é o caso que nós vamos tratar primeiramente, que é o mais simples, ou quando as interações não se equilibram e então nós vamos ter movimentos com velocidade variável. Então, como dito, nós vamos primeiramente nos concentrarmos aqui e os movimentos onde a velocidade tem sempre o mesmo valor são chamados de movimentos uniformes, a sigla MU. Percebe que não estamos levando em conta aqui a trajetória, ela está fora da discussão primeiramente, né? Então, não vou colocar aqui MRU, porque não estou restringindo a discussão a movimentos em linha reta, né? Que aí já estaríamos fazendo inferências sobre a trajetória. Então, os movimentos uniformes podem ser curvos também. Nós vamos estudar movimentos que têm a trajetória curva, sem necessariamente levar em conta a trajetória do objeto. Por exemplo, quando um veículo viaja de uma cidade para outra, ele descreve uma trajetória que não é em linha reta, né? Ele vai subir e descer, isso é um desvio de trajetória. O carro vai fazer curvas para a direita ou para a esquerda, isso também é um desvio de trajetória. Todos esses desvios de trajetória implicam em alterações que demandam interações. Interações provocam alterações. Como nós não queremos levar em conta interações, porque nós vamos primeiramente tratar uma situação em que essas interações se equilibram, nós não vamos discutir o que leva um carro a se desviar para a esquerda ou para a direita, o que leva um carro a subir ou descer, né, que tem os morros, subidas e descidas, ou serras. Então essas discussões todas vão ficar em segundo plano, nós não vamos discutir esses detalhes do movimento. E aí a gente vai ficar com uma descrição mais simples, porém menos profunda, né? Que não nos permitirá ter tantas informações sobre o movimento. Mas para nós começarmos a estudar os movimentos, né, agora num patamar um pouquinho acima do que vínhamos fazendo, isso já é um bom começo. Então temos aqui um sistema de referências, né? Eu estou considerando positivo ao longo desse caminho para cima, vamos dizer assim, que é a forma como a imagem aparece para a gente. E aqui nesse trajeto, nós vamos considerar apenas movimentos uniformes, ou seja, aqueles em que o veículo se desloca com uma velocidade estável. Nós sabemos que, na realidade, quando um veículo anda, ele acelera, freia, se desvia para a direita, para a esquerda, para fazer as curvas, sobe e desce morros. Mas nós vamos desprezar todos esses eventos, não estamos dizendo que eles não acontecem, nós só estamos dizendo que não vamos tratá-los. E aí então estaremos falando de um movimento que é uniforme, porque vamos supor que a velocidade vai se manter inalterada no caminho, tanto em valor quanto direção e sentido, né? Com relação ao valor, ele não vai aumentar nem diminuir. Direção e sentido é virar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, nos morros e nas curvas. Bom, um movimento dessa natureza, que seja uniforme, ele não vai ter aceleração. Por isso que nós vamos ter uma descrição mais simples, porque os movimentos que têm aceleração são um pouco mais complexos de descrever. Então nós estamos começando pelo movimento mais simples que tem, que é o movimento uniforme, e estamos descartando eventuais desvios de trajetória, não vamos descrever isso, porque tornaria a descrição mais complicada. Então vamos considerar um trecho aqui nesse percurso. O trecho Biguaçu-Tijucas, essas cidades aqui, a propósito, essa aqui é a rodovia BR-101, aqui é a ilha de Florianópolis, aqui é São José, o município de São José, aqui é o município de Biguaçu, município de Tijucas, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, são algumas cidades aí ao longo do trecho
que eu estou destacando aqui. O trecho vai até Blumenau, na verdade, mas nós vamos ficar só com o trecho de São José até Itajaí. Esses números que estão aqui, eles compõem o sistema de referências da BR-101. Então, supondo que São José é uma cidade que está no quilômetro 221 dessa rodovia, a cidade de Biguaçu está mais à frente, no quilômetro 237, a cidade de Tijucas ainda mais à frente, no quilômetro 268, e assim sucessivamente até a cidade de Itajaí. Então, estou considerando que o sentido aqui mais ao sul e aqui mais ao norte, né, o sentido do sul para o norte, é o sentido positivo da viagem. Então, vamos considerar o trecho Biguaçu, Tijucas. Nesse pequeno trecho aqui, um carro leva aí, em média, meia hora para percorrer em determinadas condições de trânsito. Então veja, nesse percurso destacado aqui em vermelho, nós temos uma variação de posição. Um carro que saia daqui e chegue até aqui vai variar a sua posição de um certo valor. Quanto é esse valor? Bom, a gente representa pela grandeza ΔS as variações de posição e consiste em subtrair a posição final e a posição inicial. Lembrando que cada cidade tem a sua posição, se um carro parte de Biguaçu e vai até Tijucas, a sua posição final é aquela correspondente à cidade de Tijucas, 268, e a sua posição inicial é aquela correspondente à cidade de Biguaçu, 237. Subtraindo esses dois valores, temos uma variação de posição de 31 km. O que isso quer dizer? Um veículo que vai de Biguaçu para Tijucas varia sua posição em mais 31 km, aumenta, né? De 237 para 268. Se ele faz isso em meia hora, então há uma velocidade nesse movimento, né? Considerando que esse movimento seja uniforme, ou seja, sem alterações de velocidade, dividindo o espaço percorrido, a variação de posição, pelo tempo desse trajeto, nós temos a velocidade. Foram 31 quilômetros entre as duas cidades, num intervalo de tempo que estamos supondo ser de meia hora, 0,5 horas, portanto. E temos aí, então, uma velocidade de 62 km por hora. Bom, outro aspecto importante a respeito dessa equação é que nós podemos manipular essa expressão de maneira que se obtenha o ΔS a partir dela. Como? Passamos a variável t, o tempo de movimento, multiplicando a velocidade, e então temos uma outra forma de calcular o ΔS. Nós podemos obter o ΔS pela variação de posição ou, se soubermos a velocidade de movimento, e o tempo gasto para percorrer esse determinado trecho, no nosso caso aí é um trecho de 31 km em meia hora. Por que estou colocando isso? Porque o objetivo de descrever qualquer movimento é achar uma posição final do objeto, ou seja, ser capaz de prever onde o objeto vai estar depois de um certo tempo. Esse é o objetivo maior da cinemática. Dadas as condições iniciais, ou seja, um certo ponto de partida, e uma certa velocidade, ser capaz de prever as posições finais do objeto, onde é que ele vai estar depois de um certo tempo. E o que é a posição final de um objeto? Bom, é o ponto de partida, SI nesse caso, estamos representando dessa forma, mais o quanto ele andar, que é a variação de posição. Veja, agora podemos aplicar aqui matematicamente essa ideia. A posição final do nosso veículo que está viajando no trecho Biguaçu-Tijucas é 268. De onde vem esse valor? Vem do seu ponto de partida, posição inicial, mais a sua variação de posição, seu deslocamento em cima desse trajeto. Então, se nós somarmos os 31 quilômetros com os 237, vamos obter a posição da cidade de Tijucas, evidentemente. Como é que generalizamos essa ideia? Bom, a posição final é sempre a posição inicial, mais o quanto o objeto variar de posição, o quanto ele andar, vamos dizer assim. E o quanto ele anda, o ΔS, pode ser obtido pelo produto V vezes T, a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final é igual à posição inicial, mais o ΔS, que é velocidade vezes tempo. Essa daqui é a expressão geral que nos permite determinar a posição final, portanto, fazer as previsões de quanto tempo vai levar para o objeto passar em determinado local. Isso aqui é chamado de função horária. E esse é o objetivo de descrever um movimento, determinar a função horária desse movimento. No caso do problema do lançamento do foguete até a Lua, os engenheiros precisam determinar essa função horária. Claro que lá é mais complicado do que aqui. Lá estão considerando todas as interações, não podem deixar nada de fora, porque estamos falando
de uma viagem que vai da Terra até a Lua, uma coisa extremamente complexa, onde vidas estão envolvidas. Então você precisa considerar todas as interações. Bom, agora se nós considerarmos novamente o trecho São José e Itajaí, mais longo, portanto, né, partindo de São José e indo até Itajaí, é uma viagem mais longa. Nesse caso, quem vai de São José para Itajaí tem uma posição inicial, tem um ponto de partida, é aqui na cidade de São José, no quilômetro 221 da rodovia, essa é a posição inicial. Vamos imaginar que a viagem, então, se dê, de fato, a 62 km por hora, como determinamos anteriormente. Então, um veículo que saia de São José, que tem a posição inicial 221 km, e se desloca a 62 km por hora, ele tem uma determinada função horária. Se esse movimento for uniforme, a função horária tem esse aspecto aqui. A posição final é igual à posição inicial mais o que ele andar, ou seja, velocidade vezes o tempo é o quanto um objeto se desloca. Se nós montarmos a função horária para um carro que viaja de São José a Itajaí, partindo de São José, que é o quilômetro 221, com a velocidade de 62 km por hora, como é que fica? Nós substituímos aqui na posição inicial a posição do ponto de partida, quilômetro 221, que corresponde à cidade de São José, e colocamos aqui nesse termo a velocidade do veículo, que é 62 km por hora. Então, isso que está aqui, SF igual a 221 mais 62T, é a função horária de um carro que viaja do trecho São José-Itajaí, partindo dessa posição com esta velocidade. A partir dessa função horária, nós podemos determinar uma série de aspectos, uma série de grandezas relacionadas ao movimento do objeto. Nós podemos fazer as previsões de quanto tempo leva para ele chegar até Biguaçu, até Tijuca, até Itapema, como mostrarei na sequência. Então, destacando, toda função horária de um movimento uniforme tem essa estrutura e ela leva em conta uma posição inicial e uma velocidade de movimento que seja sempre a mesma em termos de valor. Então, se esse carro andar sempre a 62 km por hora, partindo de São José, essa aqui vai ser a função horária dele. Então, agora, como descrever o movimento de volta? Imaginem que a viagem seja de Itajaí para São José, no sentido oposto, portanto. Se nós tivermos o sentido oposto, saindo de Itajaí para São José, a posição inicial muda, porque agora a viagem começa na cidade de Itajaí, que está na posição 312 da BR-101. O carro tem a mesma velocidade, vamos imaginar, Só que como ele está voltando sobre o trajeto, nós consideramos positivo o sentido de São José para Itajaí, então um veículo que viaje de Itajaí para São José vai ter uma velocidade negativa. É assim que nós vamos distinguir um movimento que se dá a favor do sistema de referências e um movimento que se dá no sentido oposto ao sistema de referências. Como é que fica a função horária para um veículo que sai de Itajaí vindo para São José, com esta velocidade partindo desta posição no sistema de referências? Bom, montando, nós temos que montar a função horária, a posição final é igual ao ponto de partida, 312, cidade de Itajaí, mais a velocidade, só que no nosso caso, no sistema de referências adotado aqui, de Itajaí para São José, você está contra o sentido positivo, então a velocidade é menos 62 km por hora, então menos 62t. Essa é a função horária do movimento de volta. Destaco mais uma vez que toda função horária precisa indicar uma posição inicial e a velocidade com a qual o veículo está se deslocando. Bom, então, para resumir, as equações do movimento uniforme, ou seja, um movimento que se desenvolve com velocidade constante, sem alteração de valor, nós temos duas equações para tratar esse movimento. Uma equação que nos permite obter a velocidade de um objeto e uma equação que nos permite prever as posições finais do movimento do objeto. São várias posições finais, depende de cada instante de tempo que nós considerarmos, depende de quanto tempo o objeto andar. Se considerarmos os primeiros 10 minutos, os primeiros 20, 30, 1 hora, 2 horas, o objeto vai estar em posições finais diferentes. Então aqui é importante lembrar os termos, SI é a posição de partida, e isso nós temos que conhecer,
o sinal mais aqui é o sentido do movimento. Se ele estiver a favor do sistema de referências, vai ser positivo. Se ele estiver contra o sistema de referências, você vai ter aqui um sinal negativo. Esse v que aparece aqui é a velocidade inicial do objeto, mas nós vamos supor que se mantenha inalterada, então poderemos dizer que é a velocidade do movimento, e t é o tempo de movimento, né? Então a posição final SF depende do ponto de partida, da rapidez do movimento e do tempo de viagem. Isso para situações em que a velocidade se mantenha constante. Vamos ver uma aplicação. Na verdade, vamos ver duas aplicações. Um automóvel está viajando no trecho São José-Itajaí, de modo que a função horária para seu movimento é dada por SA, é um móvel A, né? 283 menos 60t. E aqui, entre parênteses, agora está aparecendo uma novidade, né? 2 unidades, quilômetro e hora. O que essas duas unidades querem dizer? Quilômetro é a unidade das posições e hora é a unidade de tempo. Consequentemente, a unidade de velocidade será quilômetro por hora. Nós precisamos informar, porque na função horária aparecem apenas números, né? E aí não tem como uma pessoa, ao olhar para isso, saber que unidades estão aqui indicadas, né? Então, nós estamos usando quilômetro e hora, é isso que está colocado aqui entre parênteses. Descreva este movimento sabendo que o mesmo se desenvolve com velocidade constante, ou seja, a velocidade não vai ter alterações no valor da velocidade. A expressão geral é sempre essa para os movimentos uniformes. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Quando comparamos a expressão geral com essa específica para este automóvel, e é bom lembrar que cada automóvel vai ter a sua, né? Nós temos aí, comparando diretamente uma função com a outra, nós temos a posição inicial, o termo, a gente chama de termo independente, porque é só o número. A velocidade não é um termo independente, ela está multiplicando o tempo, então são dois termos agregados, né, pela multiplicação. Então o número que está sem operação alguma, um termo independente, é sempre a posição inicial. Então já podemos dizer que o veículo está saindo da posição 283, que corresponde à cidade de Itapema. O carro está fazendo uma viagem nesse trecho aqui, mas não quer dizer que ele está viajando de Itajaí para São José ou o contrário. O nosso veículo está partindo da cidade de Itapema. E comparando, né, o termo que multiplica t, o tempo da viagem, é menos 60, ele corresponde à velocidade. Portanto, esse veículo está se deslocando com velocidade negativa, ele está, portanto, indo no sentido oposto ao sistema de referência, para cima é positivo, o veículo está descendo aqui na figura, então ele está viajando no sentido de Itapema para São José, com um valor de 60 km por hora de velocidade. Então veja, o automóvel, o que nós sabemos, né, quando olhamos para a função horária? Nós sabemos que o automóvel partiu de Itapema, porque essa posição inicial corresponde à cidade de Itapema, com velocidade de 60 km por hora, é o número que aparece multiplicando o tempo, em direção à cidade de São José. O sinal negativo indica que está indo para o lado oposto ao sistema de referência. Então, a gente está indo em direção a São José, que fica aqui no ponto de partida. O nome da cidade de São José não está aparecendo, né? Por isso que estou enfatizando isso. Então, veja, isso aqui é um exemplo de aplicação da função horária. Dada a função horária, a gente pode saber qual é o ponto de partida, para onde o veículo está indo e com quanto de velocidade ele está indo. Outro exemplo, um automóvel está viajando no trecho São José-Itajaí, esse trecho em vermelho, não necessariamente está partindo de Itajaí ou de São José, né? O veículo partiu de Balneário Camboriú em sentido à cidade de Itajaí com velocidade de 72 km por hora. Então o veículo está saindo daqui de Balneário Camboriú e está indo em direção à cidade de Itajaí, ok? Estabeleça a função horária para este movimento. Se é um movimento uniforme, a função horária sempre vai ter essa estrutura aqui, esta forma. Então nós temos que considerar qual é o ponto de partida. Partiu de Balneário Camboriú está no quilômetro 297 da BR-101, então, que vem a ser o sistema de referência, né? Então essa é a posição inicial desse automóvel, quilômetro 297. Ele está andando a 72 km por hora. Então essa é a velocidade do seu movimento e eu estou adicionando um sinal positivo
porque ele está indo, né, em sentido à cidade de Itajaí. Então ele está andando nessa trajetória, indo para cima, vamos dizer dessa forma. Ou, colocando em outros termos, ele está andando a favor do sistema de referência. Então, o sinal positivo indica isso. Vamos montar, então. Vamos substituir aqui, na posição inicial, o valor numérico correspondente à cidade de Balneário Camboriú e vamos substituir aqui o valor correspondente à velocidade com a qual o veículo se desloca. Então, essa função horária vai ficar assim, ó. A função horária para o movimento considerado, este automóvel, será SA, as posições finais do automóvel A, é igual a 297 mais 72 vezes t. E aí eu ponho entre parênteses aqui que as posições estão medidas em quilômetro e o tempo está sendo medido em hora. Essa então é a função horária para este movimento. Bom, com isso encerramos então essa videoaula. Nós vamos iniciar os nossos exercícios de forma bastante básica, por enquanto, bastante introdutória, e depois é que nós vamos ver algumas situações um pouquinho mais aprofundadas a respeito do movimento uniforme. Então é isso, até mais.